sou o Biri Sarkis. Biri é apelido, vem de Birigui, e Sarkis é meu mesmo. Desenho desde pequeno, como quase todo desenhista deve ter começado, né, a gostar do desenho de criança, ou como toda criança, acredito, também gosta de desenhar. Mas para trabalhar com isso demorou um pouco mais. Com uns 24, 25 anos, eu conheci em São Paulo meu amado e querido Milton Rodrigues Alves, um grande ilustrador. Na época ele tinha um estúdio, e esse estúdio produzia material para livros didáticos e material para revistas da editora Abril. E comecei a ilustrar para o didático. E eu aprendi muito lá, porque eu não conhecia nada. Hoje eu conheço um pouco, mas na época eu não sabia nada de nada. Eu conhecia de desenho lápis e papel. Nunca tinha pintado, não conhecia pincel, papel importado, essas coisas normais hoje. E então foi um começo bem tardio mesmo, mas foi com um pessoal muito interessante, muito profissional, e aí eu aprendi muito. E ali eu conheci ilustradores, né? E que foi muito importante para mim, né? Ver outras pessoas ilustrando, né? Aí que eu entendi que eu estava começando, eu ainda não era nada. Mas foi bom, aprendi bastante e fiquei com esse gosto pela ilustração para um livro infantil. Por incrível que pareça, fui conhecer livros infantis depois de velho. Quando criança não tive muito acesso. Na verdade, eu não tive acesso a livro nenhum, praticamente. A minha cultura sempre foi muito visual, até hoje é muito visual. E dali surgiu essa vontade de me tornar um ilustrador, basicamente de literatura infantil. E é o que tem acontecido, né? Demorou um bocado, eu fui aprendendo aos poucos, como eu disse, comecei do zero. E devo estar agora no 5, né? Daqui a pouco eu estou no 10. Inspiração é exatamente isso, é a vontade de produzir, é a vontade de ver o meu desenho num livro, na mão de uma criança. Eu gosto muito, eu prefiro, eu até tenho pouco retorno, né? Porque a gente não tem um contato com as crianças, então normalmente o retorno vem dos editores, vem dos escritores, das pessoas que trabalham ali na edição do livro, que é muito legal, que é muito gostoso receber esses elogios. Mas o alvo não são eles, né? O alvo são as crianças. Isso eu sinto um pouco de falta. Isso aí seria mais interessante ver qual que é o resultado realmente na mão deles, o que realmente eles gostam, né? Se o meu desenho realmente está fazendo o papel dele. Mas a inspiração é essa, é ver a ilustração ganhando vida na mão, né? Nos olhos, principalmente das crianças, principalmente. Além do desenho, eu desenho, é a única coisa que eu faço, e faço muito, desenho pra caramba, desenho muito. Como eu comecei nos livros didáticos, os livros didáticos te exigem uma rapidez e que você consiga fazer um volume enorme de ilustrações e tendo ideias, e eu me saí bem, A diferença é que os desenhos são pequenos, né? Mas fora isso, só desenho. Técnica para ilustrar. Essa pergunta, quando me fazem, é uma coisa engraçada, porque os livros agora, há muito tempo já, né, tem aquela biografia do autor. Eu sou um pouco pé atrás com isso. Eu sei que isso é legal, que de repente as crianças gostam, é importante, mas eu nunca fui muito favorável não, sabe? Eu sempre achei que o desenho é mais importante que o desenhista, né? Ficar filmando, então, para mim é terrível isso. Eu acho que não tem que aparecer. O que tem que aparecer é o que eu faço. Isso eu faço muita questão que apareça. Quero que todos vejam. A minha cara não. Basta eu ver minha cara todo dia. Mas a técnica, então, nesses textos finais dos livros, sempre perguntam a sua técnica.
E isso me incomoda, porque como eu comecei tarde, eu sou autodidata, não autodidata não é uma coisa romântica não, é falta de tempo, é falta de grana, é falta de possibilidade de fazer um curso, é exatamente isso. Eu adoraria ter vários cursos. Enfim, a minha técnica hoje para esse livro, por exemplo, eu usei aquarela, mas eu não ousaria dizer que eu faço aquarela, que eu pinto aquarela, que a minha ilustração é uma aquarela, que eu sou um aquarelista. Não, se um aquarelista ver, vai me xingar muito. Então, na verdade, eu uso a aquarela como eu usaria o Ecoline, o guache, qualquer outra tinta. A técnica sou eu. A técnica minha é olhar para o desenho e falar, tá pronto. Se eu achar que está pronto, é porque eu terminei. Se eu não achar que está pronto, é porque eu tenho que dar mais uma lambida ali até chegar no ponto que eu quero. E isso não é legal, isso pode ser engraçado, mas não é legal. Mas foi assim que eu me construí e não vai ser agora que eu vou fazer curso. Agora vai ser mais do que impossível, porque eu estou afastado dos grandes centros, então a possibilidade, sempre quis fazer um curso de aquarela com Cárcamo, que é o melhor do mundo, mas passou, não pude fazer e aprendo comigo, aprendo vendo, aprendo errando e por isso eu quero fazer muitos livros, para aprender muito, para sair do 5 e chegar no 10. Inspiração especificamente para esse livro foi o seguinte: quando eu recebi esse livro para fazer, da editora, eu estava exatamente nesse pique, estava conseguindo pegar bastante trabalho de literatura infantil e isso estava me deixando muito satisfeito e ao mesmo tempo preocupado, porque começou a aparecer um livro atrás do outro e eu com receio, eu fui aceitando, já estou acostumado com a correria, vamos lá. Só que a Lurdinha me deu um prazo razoável, eu nem olhei direito o livro, aceitei. E quando eu fui pegar o livro para ilustrar, foi a surpresa. Não era um livro simples, porque tinham poucas frases, bastante espaço para desenhar. Então isso é ótimo. Só que não era um texto, uma historinha tão simples. Era praticamente uma poesia. É um texto muito bonito, muito gostoso, mas muito subjetivo. Então às vezes fica difícil de ilustrar, né? E eu me assustei um pouco, eu tive vontade até de desistir. Porque eu falei, caramba, como é que eu vou... eu tinha achado pouco, né? Texto pequenininho, mas a hora que eu vi, não. Eu falei, é muito profundo. E eu cheguei a fazer esse livro 2 vezes. Nenhum autor sabe disso. Porque dessa história de correria, eu tinha esse livro e tinha mais uns 2 livros na sequência. E eu queria fazer todos, só que eu comecei a me perder e começar a fazer correndo. E esse livro foi um que eu fiz correndo. E a editora olhou, demorou um pouco para me responder, eu já entendi o que era. E ela falou assim, Billy, tá bom, tá bonito, mas você já fez coisa melhor. E aquilo foi muito legal porque eu me propus na mesma hora, eu concordei com ela plenamente e me propus a refazer o livro. E ficou bonito, ficou muito bonito, porque aí eu fiz com gosto, eu fiz até com um pouquinho de vergonha de ter feito a coisa correndo, preocupado mais com o prazo, e nesse ponto, por isso que eu gosto dessa editora. Ela preferiu me estender o prazo, sei lá se ela perdeu alguma coisa com isso, mas ela preferiu estender o prazo, me deu e me permitiu que eu refizesse o livro. E foi bom, acho que para todo mundo, acho que para mim, para a editora, para o autor, para a autora no caso, eu acho que todo mundo ficou satisfeito. Então é bem essa história de... Não adianta correr, cara, mas infelizmente eles tratam o ilustrador como se fosse uma maquininha e dão um prazo final e vamos embora. Não interessa se você vai ficar doente, se você tem que parar para fazer um rango, se você tem que dormir de vez em quando. Então nesse livro a maior inspiração foi o carinho que a editora teve com esse livro, sabe? E ela me ensinou muito isso também, a respeitar o livro que você está ilustrando, não tratar ele só como mais um trabalho, porque eu fui criado assim, eu comecei a desenhar trabalhando, então o desenho sempre foi para mim, foi o sustento, foi o pagador de contas, bancar os filhos.
Então é tudo muito complicado. E aí a responsabilidade às vezes passa à frente da arte. E assim, vou fazer rápido para poder pegar outro trabalho. Isso é horrível, mas é real. E às vezes a gente se passa por isso. Mas esse livro foi maravilhoso ter feito, principalmente por causa dessa historinha.